Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como a gente decidiu vir morar em Portugal, como a gente tomou essa decisão. Não foi uma decisão fácil de tomar, mas acabou saindo muito rápido. A gente chegou aqui muito rápido mesmo. Desde que a gente decidiu vir pra Portugal, foram aí cerca de 2 meses os preparativos e assim, a gente já tava aqui. Então foi tudo muito rápido. Então eu vou contar pra vocês como foi que isso aconteceu na nossa vida, tá bom? Mas enfim, eu e o Vitor, a gente sempre teve o sonho de sair do Brasil, de morar fora. Isso foi antes da gente se conhecer, era sonho de adolescente. Muitos jovens aí brasileiros, eu acredito que de outras nacionalidades também, têm o desejo de morar fora. E a gente tinha esse desejo, os dois. Eu não conhecia ele ainda, mas era um sonho de adolescente meu, morar fora. E eu queria muito que isso acontecesse, mas assim, eu não tinha muitas chances de conseguir ir morar fora, né? Eu sabia que era muito difícil, não conhecia muito a respeito de nada. E quando a gente pensa em morar fora, o primeiro lugar que a gente imagina é os Estados Unidos, né? Então, era pra lá que eu tinha mais ou menos esse pensamento. E o Vitor também, a mesma coisa, também tinha o mesmo pensamento de morar fora. Então, nós já tínhamos esse sonho antes de nos conhecer. E aí, nós dois nos conhecemos na igreja. Então, assim, quando a gente foi pra igreja, fomos individualmente, a gente não se falava muito. E aí, depois a gente começou a se falar. Depois eu pretendo gravar a nossa história aqui também pra colocar no canal. Mas a gente não se falava muito. Eu sabia que ele gostava de mim, mas eu não gostava dele, não gostava do jeito dele. Eu falava qualquer um na igreja, menos ele. Qualquer um aqui, Deus, menos ele. E aí a gente acabou começando a se falar depois, mas eu parei de falar com ele e falei, olha, não quero nem ser sua amiga, não quero ser sua amiga, não quero ficar conversando com você. E falei que eu não queria conversar com ele, simplesmente eu tinha uma birra dele, né? E foi com ele que eu me casei, né? E aí, o Vitor, ele tinha um planejamento com os amigos dele de sair do país. Então, ele tava fazendo todo um planejamento de sair do país. Quando eu dei um fora nele, ele falou, eu gosto dessa menina linda, maravilhosa, mas ela não gosta de mim. Realmente, eu vou embora. E ele não tava tão firme na igreja ainda, então ele falou que ele ia embora e eu não tava sabendo de nada, né? Tava lá, de boa. E aí, depois passou um tempo e eu falei, vou voltar a falar com ele, né, pelo menos pra pedir desculpa, né, Deus falou comigo que eu fui muito grossa. E eu não sei, gente, eu pensei nele, comecei a pensar muito nele. E falei, nossa, eu vou voltar a falar com ele. Voltei a falar com ele, falei, olha, eu quero te pedir desculpa, a gente pode ser amigo e tudo mais. Eu não devia ter sido tão grossa com você, né, que eu sabia que você gostava de mim, por isso eu não quis nem sua amizade, né, pra não ficar te iludindo, mas eu penso muito em você e tudo mais, e eu queria voltar a ser sua amiga. E aí a gente voltou a ser amigos, e essa amizade logo em seguida começou um corte, né, e eu não sei se vocês sabem o que é corte, mas é um namoro santo. Então a gente começou esse namoro e aí o Vitor fez o quê? Ele desistiu de sair do país com os amigos dele. Falou, o amor da minha vida me quer de novo, então eu não vou poder fazer mais nada, eu vou ficar aqui, eu vou levar as coisas mais a sério. E aí a gente foi se ajeitando, né? Então assim, ele desistiu desses planos dele, né? Eu não sei ao certo se os amigos dele chegaram aí. Eu acho que sim, alguns foram, outros não, mas ele foi aí, pulou fora do barco logo. Logo em seguida nós tiramos a palavra pra gente se casar e tudo isso foi muito rápido. O processo do nosso casamento, também do corte pro casamento, foi aí coisa de 1 ano, então foi muito rápido, a gente nem se falava. Depois eu falei, olha, tá, já faz um tempo que eu não falo com você, mas eu quero ser sua amiga e tudo mais. Depois a gente começou a fazer corte. Foi 1 ano, a gente já tava casado. E assim, desde o nosso corte, a gente sempre teve confirmações de que a gente moraria fora, mas a gente sempre tratava como uma coisa assim, vai ser não sei quando, vai ser daqui a anos, porque a gente não tinha condições, gente. A gente não tinha condições financeiras pra nada. A gente vivia ali mesmo com o sustento de Deus, né?
nós dois trabalhávamos. Na época do nosso noivado não, mas depois que a gente casou, sim, a gente trabalhava. Mas assim, a gente morava em São Paulo, no Brasil, então pagando aluguel, o aluguel era caro. Então assim, você sabe que você vive bem ali na risca, né? Não te falta nada, mas também não te sobra muito. Então assim, era uma realidade muito distante a gente conseguir morar fora. Mas a gente sempre tinha confirmações, só que a gente tratava como um dia a gente vai, sim, vai acontecer, um dia a gente vai, então ficava assim, um dia, nós sabemos que nós vamos, mas não sabemos quando. Então toda vez que a gente conversava com os nossos amigos, com a nossa liderança, a gente sempre falava, a gente sabe que a gente vai, então a gente tava crendo, mas não era assim uma coisa que a gente pegava pra gente, vamos viver logo, vamos viver agora, né? Mas a gente sempre teve essas confirmações. E logo assim, foram passando os meses de casamento e eu não lembro ao certo como isso aconteceu, mas quando a gente tava aí com uns 8, 7 meses de casado, mais ou menos, uns 8, nós nos casamos em março e a partir de outubro, novembro, a gente começou a sentir uma necessidade de mudança muito grande. Como assim, nossa, essa casa a gente precisa mudar dessa casa, a gente primeiro queria fazer uma reforma na casa, depois pensou em mudar da casa. E assim, a gente gostava muito da casa, mas a gente começou a ter uma necessidade de mudança. Eu não sei se vocês vão entender, mas é isso, uma necessidade de mudança. E por a casa ser alugada, fica complicado você fazer obras, mexer na casa. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, uma necessidade de mudança ali. Eu comecei a fazer alguns cursos profissionalizantes, eu trabalhava com costura. E o Victor, ele trabalhava numa empresa de tapetes para carro, tapete automotivo, né? E ele também começou a abrir uma hamburgueria com os nossos padrinhos de casamento, um casal amigo nosso. Então a gente começou a abrir essa hamburgueria, né? E foi caminhando tudo bem para abrir essa hamburgueria, então assim, a gente estava bem encaminhado. E a gente tinha uma necessidade de mudança, então a gente tinha uma certeza, vamos mudar de casa. Então a gente começou a ter essa certeza, vamos mudar de casa. Eu sonhava que a gente estava em outra casa, sonhava que a gente... Gente, eu tinha muitos sonhos, ali mais ou menos em novembro, acho que foi isso, em novembro. Eu sonhei que a gente colocava todas as nossas coisas dentro de um carro de mudança, um caminhão de mudança. Então eu falei, amor, eu sonhei que a gente se mudava. Eu contei pra ele o sonho, depois eu tive outro sonho parecido. Então assim, eu falei, a gente vai se mudar. Eu não sei pra onde, eu não sei como, mas a gente vai se mudar. Então a gente começou a procurar casas ali no nosso bairro. E sem imaginar o que era, vamos procurar casa aqui no nosso bairro. E as palavras sempre na igreja, confirmando o que seria acontecer. A gente sonhava muito e o Victor também tinha sonhos e ele falava comigo, eu falei, bom, a gente vai se mudar, a gente vai morar em outra casa, vai acontecer algo, mas a gente precisava de uma casa, assim, bem localizada, porque a gente é líder de célula, fazia célula na nossa casa, então a gente não poderia mudar de qualquer forma, teria que ser uma casa que tivesse um bom acesso para as pessoas, uma casa que tivesse uma sala para receber as pessoas. Então, tudo isso a gente pensava. Eu falava, eu quero uma mesa, porque na nossa antiga casa não tinha mesa. Então, eu falava, eu quero uma mesa. E pra gente receber as pessoas para a célula, né? Porque a gente não tinha isso na nossa antiga casa. Então, eram os critérios. Tem que ter uma sala, tem que ter uma mesa. Então a gente começou a procurar casa e as casas, assim, não tava no nosso orçamento, tava muito acima, assim, elevado. Mas a gente continuou procurando. Aí a gente começou a tentar fazer um planejamento futuro, o que a gente iria fazer pro ano de 2023. A gente recebia muitas palavras de que a nossa vida iria mudar em 2023, que a gente viveria coisas extraordinárias, que a gente ia viver um novo nível. E Deus sempre falando pra gente que ia acontecer uma mudança muito grande na nossa vida, que a gente ia ser enviado para algo muito grande. E a gente achava que era ali, nossa, a gente vai mudar de local, e aí a nossa célula, as pessoas vão pra nossa célula e Deus vai fazer algo lindo na vida delas. A gente achava assim, que era algo grande, isso já era muito grande, era um sonho realizado na nossa vida, né?
Então a gente não sabia ao certo como isso ia acontecer, mas a gente achava que era isso. Só que aí, quando foi mais ou menos no final de novembro, eu acho que foi isso, começo de dezembro, eu tive um sonho de que a gente morava num lugar que tinha água. Tinha muita água. Eu lembro que eram muitas pedras, assim, tinha bastante pedras, e aí era um mar. E aí eu lembro que eu falei pro Vitor, amor, hoje eu sonhei. Gente, a gente tinha muito sonho, vou falar aqui os principais, mas ele tinha sonho, eu tinha sonho, eu tô falando os meus porque é os que eu lembro melhor, né? Porque são os meus, então eu consigo me lembrar assim nitidamente. E eu falei, amor, a gente morava num lugar que tinha mar. Eu não sei como, mas acho que a gente vai morar em outra cidade, porque tinha muita água ao nosso redor. Todo lugar que eu olhava tinha água. E eu lembro que eu tava assim, fui em direção a essa praia. Eram umas pedras bem escuras. E aí eu pisava e falava assim, olha só, a gente mora aqui. E aí ele ia conversando comigo e falando que a nossa casa era ali perto, que a gente morava ali perto. E aí eu olhava em volta e eu via muita água. Aí eu acordei e falei, olha, a gente vai morar em um lugar que tem muita água, a gente vai morar em uma cidade perto do mar. E eu nunca morei em cidade de praia, o Vitor já, mas eu falei, eu não sei onde, mas a gente tem que orar pra saber que cidade é essa, que lugar é esse, porque muito lugar tem água, né, no Brasil, tem muito lugar. Então eu falei, vamos saber, vamos descobrir. E aí a gente começou a orar pra Deus falar pra gente que lugar seria esse. A gente pensou em ir para um lugar que já tivesse um IAP, que é a nossa igreja, então já é uma igreja que já tem bastante igrejas, né? Então eu falei, vamos para alguma alguma cidade que já tenha a IAP, né? E aí a gente começou a procurar. E assim, a gente não sabia para onde ir, simplesmente. Eu falei, olha, será que a gente vai pra Bahia? Será que a gente vai... Eu queria ir pra Bahia. Tem um IAP na Bahia, que é bênção. E eu queria ir pra lá, eu acho que é lá, e aí eu sonhei com água, eu falei, olha, não é tão perto, mas é perto, tem água ali perto, você anda um pouquinho de carro e chega na água. Por mais que no meu sonho a gente tava a pé e chegou na água, eu falei, bom, eu sei às vezes Deus que direcionar que era próximo da água, né? Uma cidade que tinha água, e eu não sabia muito ao certo o que era, mas eu fiquei orando, eu falei, eu não sei, eu queria ir pra Bahia. E comecei a pensar nisso, e o Vitor também foi pensando nisso. E assim, a gente não sabia pra onde era ainda, mas os sonhos continuaram falando que seria um lugar com água. A gente, sem saber pra onde era, sem condições financeiras, a gente entregou nas mãos de Deus e falou, bom, Deus, quando a gente só vai pra onde é, o que é pra fazer, quando você vai falando com a gente, porque a gente não sabe. E aí, passou um tempo, eu tive um sonho também que Deus daria as condições pra gente sair dali. Eu sonhei que a gente era muito abençoado, que Deus falava que Ele daria os meios pra gente sair de onde a gente estava. E tudo isso foi acontecendo, mas a gente achando, vai ser um dia, a gente não sabia quando seria, sabe? Foi jogando pra depois, um dia vai ser, mas eu não sei quando. E aí a gente foi indo nesse sentido de que seria um dia, vai ser um dia, então a gente continuou fazendo tudo que a gente vivendo a nossa vida normal. A gente não comentava muito com muitas pessoas porque não fazia muito sentido. Só quem era próximo da gente ia falando, a gente vai morar em um lugar, a gente vai morar num lugar com água. Quem assim era próximo da gente acreditava, né, que a gente não tava louco. Porque se você falar esse tipo de coisa pra algumas pessoas, vão falar, você é louco, você tá achando que você vai morar perto da água porque você sonhou que morava perto da água. Mas a gente sabia que era Deus falando com a gente que algo iria acontecer. Mas a gente não tinha pressa, a gente só sabia que iria acontecer, né? Quando foi em dezembro, a irmã do Vitor, ela morava no Espírito Santo, que é a minha cunhada, e ela é minha cunhada, o marido e os 2 filhos. Eles mandaram uma mensagem e perguntaram se eles poderiam ficar lá na nossa casa, acho que foi uma semana, talvez menos que isso. Porque eles iriam se mudar, eles iriam vir morar em Portugal. E eles iriam sair da casa deles e eles queriam passar um tempo com a gente, iriam para São Paulo e aí já aproveitaria, passaria um tempo com a gente. A irmã dele foi, mandou essa mensagem pra gente e a gente falou, cara, não, pode vir sim. E aí quando foi em dezembro ela passou uma semana lá. Então assim, eu falei pra ele, olha, não fique pensando, por favor, que a sua irmã vai vir pra cá e porque a gente tá procurando lugar pra ir, que a gente vai pra Portugal, só porque a sua irmã tá indo. Deus não falou nada disso pra gente, não falou absolutamente nada disso, viu, Vitor? Por favor, amor, não vamos pela cabeça de ninguém, vamos pelo que Deus só falar pra gente. Melhor a gente ir
pra um lugar onde ninguém quer ir, mas que Deus nos leve, do que a gente ir, tal pessoa vai ir, vamos ir porque é da minha família, tanto minha como sua. Se alguém decidir, vou morar em tal lugar, não vamos atrás dessa pessoa. Então eu sempre falei, eu já falei isso pra eles vão vir pra cá, por favor, não dá corda, senão eles vão falar, vem morar, vamos pra lá também. Então, assim, não dá corda. Então a gente combinou isso, não vamos dar corda, né? Mas eu pedi pra ele, pra gente não dar corda, porque como era a família dele, eu sei que era mais difícil, né? Se fosse ao contrário, fosse da minha família, provavelmente ele teria que ter a mesma conversa comigo, falando, olha, por favor, mantenha a cabeça no lugar, não surta, não pira. Então, eu tive essa conversa com ele concordou, falou, não, realmente, eu já tava aqui pensando em algumas coisas, eu falei, olha, por favor, assim não, vamos pra onde Deus falar. E tá bom. Então, a irmã dele ficou lá uma semana, e assim, ela não tocava muito no assunto, todas as vezes que ela tocava no assunto, ele meio que, tipo, saía do assunto, ou eu saía do assunto, então ficou mais ou menos isso, né? Que legal, vocês vão morar lá, que legal, que bênção, Deus abençoe, mas a gente, assim, não queria saber muitas informações, se entrosar com isso, porque não era o que Deus tinha falado. Então a gente, assim, vamos receber eles, mas não vamos ficar falando nada que dê a entender que a gente gostaria de ir, né? E a gente não sabia nada de Portugal também, eu mesmo não sabia absolutamente nada. Não era um país que eu tinha pesquisado, que eu tinha ido atrás pra saber. Então eu não sabia muito sobre como era a vida aqui, como era a imigração. Eu sabia que ela tava vindo pra cá porque tinha alguns parentes do marido dela que já moravam aqui. Então eu sabia mais ou menos isso. Mas não era assim uma coisa, oh meu Deus, como eu sei. Não sabia de nada, só sabia isso. E algumas coisas que eu perguntei pra ela das crianças, como seria, tudo mais. Como eles decidiram, como foi. Então a gente foi conversando a respeito disso, mas nada que desse a entender que a gente queria vir também, né? E aí foi isso, passou aí a semana e eles, né, arrumaram as coisas pra ir embora. E aí, quando eles arrumaram as coisas pra ir embora, a gente sem tocar em assunto nenhum. E a gente tava orando pra que Deus falasse pra gente pra onde a gente iria. E, assim, Portugal era o último lugar na minha mente, gente. O último lugar, sabe? Tipo assim, não vai ser, não tem chances. É algum lugar aqui, eu achava que seria no Bahia, eu achava que seria em qualquer lugar. E eu queria que fosse da Bahia. Eu queria muito morar na Bahia. E, nossa, eu queria muito. Então, assim, eu fiquei, nossa, Deus vai falar que vai ser lá, quer ver. E não foi isso que aconteceu, né? Eu lembro que no dia que eles estavam indo embora, eles chamaram um Uber, né? Pegaram as malas e na hora que eles entraram no carro, eu fui me despedir deles na rua e na hora que o carro saiu, Deus falou pra mim, vocês vão pra lá também, vocês vão pra Portugal também. E, gente, sabe quando você fica paralisada? Eu fiquei paralisada. Eu lembro que o carro foi andando, virou a esquina e eu fiquei na rua. Falei, não, eu tô louca. A gente vai pra lá também, pra Portugal também, não é possível. Não. Aí eu entrei, falei, eu tô louca. Eu acho que foi um pensamento meu, um sentimento meu. Não sei, foi eu, com certeza, né? Deus não ia falar uma coisa dessa, Deus vai mandar eu ir pra Bahia. Aí, foi assim. Eu passei aí um dia, 2, e aí eu comecei a ficar sonhando com isso. E aí eu comecei a ficar sonhando com isso e foi me dando assim um aceleramento de coração, que eu ficava, não tem como. A gente não tem como sair do país agora, não tem como. Assim, Deus, isso tá fora de cogitação. A gente não tem condições. E aí eu lembrava do sonho que ele falou com a gente, eu lembrava das palavras que a gente tinha recebido, que a gente ia ter meios, que Deus ia enviar a gente pra um lugar, que a gente ia viver algo maior do que a gente imaginava. E eu, não é possível, não tem app lá, eu não vou conseguir, a gente não tem como, gente, não tem como. E eu falava isso. E aí chegou na sexta-feira, a gente fazia célula. As nossas células, assim, não eram muito cheias, né? A maioria, as pessoas não iam, mas a gente fazia célula, eu e o Vitor, mesmo que ninguém mais fosse. E aí eu lembro que eu tava orando nessa célula e a gente já tava orando pra Deus falar pra onde a gente tinha que ir. Só que eu não falei pro Vitor que Deus tinha falado pra mim. Eu não falei pra ele que Deus tinha falado pra mim que era pra ir pro Portugal, né? Porque eu tinha falado pra ele uma semana antes, não vamos ficar indo pela cabeça da sua irmã, pela cabeça de ninguém, pra onde Deus falar. Vamos ficar na nossa, não vamos ficar indo pela cabeça dos outros, Vitor. Nem me chegue falando que é pra cá Portugal, que eu vou saber que é porque sua irmã foi.
E aí eu falei, eu não posso falar isso pra ele, né? Como é que eu vou falar pra ele que Deus mandou a gente pra Portugal? Então eu fiquei bem caladinha na surdina, passando mal, toda hora que o coração acelerar, toda hora que eu pensava nisso, eu batia na cabeça e falava, esquece, esquece, você tá ficando louca. Aí eu ficava conversando com Deus, não é possível, não é possível. E eu com um sentimento que eu não tava escutando o que Deus tava falando, que eu tava sendo teimosa. E eu, ai meu Deus, não é possível, não é possível. E eu não falei pro Victor, e isso tava me deixando muito agoniada, que eu não tava conversando com ele, porque eu sempre falava pra ele, ó, hoje eu sonhei, hoje Deus falou. E hoje aconteceu assim, e a gente indo pro culto, e a palavra, né, bateram na minha cara, e eu, ai meu Deus, eu tenho que guardar esse segredo. Esse segredo eu guardei por 2 dias, tá? Não foi, nossa, quanto tempo, eu quero que eu guardei o segredo. Foi 2 dias. E aí, na sexta-feira da célula, a gente tava orando, e aí eu lembro que a gente tava ajoelhado orando, e a gente começou a orar sobre sentir, sobre Deus dizer pra onde a gente ia, e eu tive uma visão, eu tava orando e eu tive uma visão. Gente, foi muito real. Pra mim, aconteceu aquela visão. Eu tava dentro de um avião, tava eu, o Victor, e tinha um bebê no meu colo. E eu olhava pro bebê, e ele assim, ele era muito pequeno, e eu falava, gente, um bebê, eu tô aqui com um bebê, como é que eu vou cuidar desse bebê? É muito frágil, é muito novo. E eu olhava pra ele assim, e eu ficava em pânico, e eu olhava assim em volta, e assim, as pessoas dormindo no voo, todo mundo dormindo, um avião enorme. Eu falei, não é possível, pra onde que esse avião tá indo, Deus? Pra onde? Pra onde? E aí eu ficava assim, olhava assim, e eu olhava pra aquele bebê e eu falava, eu tô indo embora, eu estou indo embora. E, gente, foi um sentimento louco, porque ao mesmo tempo que eu tava tendo a visão, era algo que eu queria, mas também eu tava com medo. Eu tava tendo a visão e tava com medo, e aí eu fui, comecei a chorar. Aí ele falou, ele tava chorando também, né? E aí quando acabou a célula, eu não parava de chorar. Ele, o que aconteceu? Deus falou com você? Você tá emocionado? O que foi que Deus te disse? Né? Deus falou algo poderoso pra essa mulher, pra ela tá chorando tanto. E realmente foi algo poderoso, mas eu tava chorando de desespero. E aí eu falei pra ele, olha, foi isso. Eu falei tudo pra ele, acabei de sonhar que a gente tava no avião com o bebê no colo. Eu não sei se isso significa que a gente vai embora quando a gente tiver um filho, quando nós tivermos um filho, esse filho nascer, eu não sei o que significa. E eu não sei o que significa, mas eu sei que a gente estava dentro de um avião e tinha um bebê no nosso colo, algo assim, eu tinha que cuidar dele, e eu sentia que ele era muito pequeno pra mim cuidar dele sozinho, mas eu sentia também muita confiança de que, tipo, Deus tinha me colocado naquele avião e que eu ia cuidar dele. E eu falei pro Victor, e eu falei que eu tava chorando, que eu tava com medo, falei tudo isso pra ele, e aí ele falou, olha, amor, eu não falei nada pra você, porque você tinha dito que não era pra mim falar a respeito disso, mas Deus já tinha falado pra mim que a gente ia pra Portugal já tem vários dias, e eu falei, Deus, fala com a Érica, porque ela não vai acreditar em mim, ela vai achar que eu quero ir só por causa da minha irmã. E eu pedi pra Deus falar com você, já tem aí uns 4 dias, a minha irmã tava aqui ainda, e não foi conversando com ela que isso aconteceu, Deus falou comigo, e eu pedi pra que se fosse, ele falasse com você, e graças a Deus que Deus falou. Então é isso, Deus confirmou o lugar. Eu falei, não, Victor, mas não tem como, não tem como. E ele, bom, mas Deus tá confirmando, vamos continuar orando então. E a gente foi orar e Deus continuava confirmando. E aí eu tive outros sonhos que me mostraram que aquilo que eu tava carregando de frágil não era o bebê, era ali a nossa célula, por exemplo, era tudo que a gente teria que carregar, que era muito frágil. A gente tinha muito pouco tempo de célula. A gente casou, demorou aí uns 5 meses pra gente ser enviado, 6. E a gente veio morar aqui, a gente tinha 9 meses de casado, então a gente tinha aí 3, 4 meses de célula. E então, assim, eu falei, meu, será que eu vou conseguir, sabe? Eu não sei se a gente vai conseguir um território diferente, guerra diferente. É uma mudança muito grande você mudar de bairro, de cidade. Assim, gente, mudar de país, então Deus tá direcionando a gente pra isso, vamos confiar. E aí começou a saga, a gente começou a pesquisar, a orar
por toda Portugal, não só pra onde a irmã dele veio, mas por toda Portugal. Mas assim, gente, não era. Todos os lugares que a gente ia pesquisar, a gente se animou muito pra ir principalmente ali pro norte de Portugal, mas não era lá. E por mais que a gente ficasse animada, acabava que não era. A gente não sabia muito sobre o lugar onde a gente mora hoje. A irmã dele foi, na época, pra Ilha do Pico, que é Açores. Então, assim, é uma ilha, né? Não faz parte ali do Portugal continente, né? É Portugal, mas é a ilha. Então, eu falava, bom, não sei. E na internet, nos vídeos, a gente não achava muita informação sobre aqui. A gente só achava coisas básicas, simples. Os vídeos eram muito antigos. A gente achou um canal no YouTube que os vídeos dele eram os melhores, assim, mas também não mostrava muito. A gente achou que a ilha é um centro ali pequeno e o restante é muito simples, né? Não tem pavimento na rua, não tem... Assim, parecia um lugar muito simples, gente, muito simples. Um lugar onde as casas eram muito simples, assim. E eu falei, olha, até pode ser, porque eu sempre achei que Deus ia me mandar para um lugar que era feio, que ninguém quer ir. Eu achava isso. Então eu falei, talvez possa ser. Hoje a gente mora aqui, na Ilha do Pico, e assim, quando a gente chegou aqui, é um lugar lindo. É maravilhoso, gente. Isso aqui é um lugar lindo, lindo, lindo. Mas eu não achava que Deus ia me mandar para um lugar bonito. E quando a gente pesquisava, a gente não conseguia esse tipo de informação. Aqui parecia um outro tipo de lugar, gente. Não parecia a ilha que é, de verdade, parecia assim um lugar muito, muito atrasado, um lugar assim só com povoados, não parecia que tinha muitas pessoas, assim, realmente os vídeos que a gente viu foi de lugares muito afastados, tipo, realmente tem esses lugares aqui na ilha, mas é muito afastados, e foi exatamente esses lugares que a gente viu, a gente não sabia que tinha mesmo uma cidade, né, que tinha sítios, que tinha essa estrutura que tem aqui. Então, assim, não é grande, né? A gente que vem de São Paulo, a gente não tem como comparar, mas eu comparo com o interior de São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo, e não é assim, só povoados, entendeu? É uma cidade, é lindo, gente, é lindo aqui, é lindo. Então, assim, eu até me surpreendi, eu falei, Deus, me mandastes para um lugar bonito. Meu Deus, não acredito, pai. Não acredito. Então foi mais ou menos esse sentimento. Porém, esse sentimento só foi quando a gente pisou aqui. Porque eu não achava, não sabia como ia ser. E até a gente chegar aqui, a gente não sabia como ia ser, entendeu? A gente descobriu mesmo quando a gente desceu do avião e pisou aqui. Foi assim, pra gente descobrir como seria esse lugar. Então a gente se surpreendeu muito nesse sentido. Mas voltando, a gente pesquisando, Deus foi falando com a gente e a gente teve a certeza de que não era no continente, que a gente tava errado, que não seria lá, que seria aqui. E aí eu continuei tendo um sonho com água, eu falei, bom, Vitor, ela mesmo. Eu vi uma praia daqui, eu vi um vídeo gravado ali do YouTube de uma praia daqui. Aqui não tem praia, porque praia é quando junta na areia. E aqui não junta na areia, é pedras. E é exatamente como aquele outro sonho lá, que eu falei lá no começo do vídeo, sobre um sonho que eu pisava numas pedras que elas eram escuras. E aí eu vi esse vídeo, eu falei, Vitor, eu sonhei que eu tava nesse lugar aqui, ó, nessa pedra aqui. E aí meu coração, meu Deus, é pra lá mesmo. Assim, eu fiquei desacreditada, chocada, passada. Aí eu falei pra ele, foi isso mesmo, e ele, Deus já tinha me falado, eu só tava esperando. Ele falou pra você, aí eu, ai meu Deus, é pra lá mesmo, mas como é que a gente vai fazer? A gente não tem os meios. E aí a gente continuou orando a respeito disso, e aí a gente ligou pra irmã dele pra perguntar se a gente viesse pra cá, a gente poderia ficar com eles até conseguir uma casa, né? Até conseguir uma casa. Se a gente poderia ficar com eles ali alguns dias, eles falaram que sim, então a gente falou, bom, a gente já tem pra onde ir, um lugar pra ficar, porque assim, a gente não teria dinheiro pra chegar aqui e alugar uma casa, e então a gente falou com eles, né?
Eles aceitaram, graças a Deus, aceitaram a gente. E aí a gente foi conversando, foi orando, pedindo confirmação pra Deus de quando seria. E ele sempre falava que ia ser logo, que ia ser rápido, pra gente se preparar. Mas, tipo assim, logo rápido, se prepara, a gente não sabia, tipo, quando isso pode ser. 1 ano pra gente já seria muito rápido. Mas a gente ficou assim, vai ser logo, se prepara, viu? A coisa aí. Uma coisa muito forte. E eu, meu Deus, tá vindo uma coisa muito forte. E a gente, assim, vai acontecer alguma coisa. Parecia umas baratas todas sem saber o que fazer. E aí a gente orou e falou, Deus, ó, o Vitor trabalha registrado. Quando for o momento, ele precisa ser mandado embora. E a gente vai vendendo os móveis. Então, assim, eu olhei algumas coisas que precisava vender e falei, olha, eu já vou vendendo isso, como Deus tá falando que é rápido, logo eu já vou vendendo. Porque quando Deus confirmar a data, a gente já precisa ter o valor na conta para poder pagar as passagens, né? Porque quanto antes a gente comprar as passagens, melhor. Então, se for para daqui a 1 ano, se a gente conseguir ter dinheiro na conta, é bom. Então, assim, eu lembro que eu vendia minha penteadeira, e que era uma coisa que eu não usava muito. Aí eu fui vendo algumas outras coisas que tinha lá, fui vendendo, vendi os instrumentos que eu tinha lá que eu não usava. Então fui vendendo isso e deixando o dinheiro guardado na conta. Por mais que a gente precisasse do dinheiro, a gente não gastava, a gente deixava o dinheiro na conta. Então eu fui vendendo algumas coisas que não fariam muita diferença, né? E foi em dezembro ainda. Do nada, ele chegou com uma carta. Aí ele colocou um coraçãozinho e me entregou. Eu falei, que isso? Quando eu abri, era o aviso dele de que ele ia ser mandado embora, né? E aí ele ia cumprir aí o mês do aviso. E é isso, gente. Ele foi mandado embora. Isso 1 semana depois que a gente falou, Deus, quando for o momento, ele precisa ser mandado embora e tudo isso. E aí, enfim, ele foi mandado embora. Então eu falei, bom, acabou nossa fonte de renda fixa, que era uma coisa que a gente já tinha se planejado antes. Então eu falei, quando for, os sinais vão começar a acontecer, né? E aí aconteceu isso. Aí eu, ai meu Deus, fui mandado embora. Vitor, e agora, meu Deus? Será que é tão rápido assim? Eu não sei, eu pensei que ia ser daqui a uns 4 meses, pelo menos, 5 meses, 1 ano, eu não sei. E a gente começou a falar, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. E a gente falou, bom, quando você for mandado embora, a gente vai atrás pra tirar os passaportes. Aí a gente foi ver os passaportes e o que aconteceu? Estavam paralisados. Eu falei, amor, os passaportes estão paralisados, então assim, não deve ser agora, porque não dava pra tirar passaporte, e a gente precisava do passaporte. Vamos orar. Se a paralisação acabar, é porque é o tempo da gente tirar o passaporte e ir. E aí já tava paralisado há um tempo, todo mundo em pânico na internet, porque não dava pra tirar o passaporte. E aí, eu lembro que a gente foi orando e falou, Deus, se for pra ser logo, move as coisas, essa paralisação vai parar ainda esse mês. E aí, eu lembro que a gente tava no Natal do ano passado. Olha só, tá quase na época do Natal agora, faz bem 1 ano ali. No dia 24 de dezembro, a gente foi passar o Natal na casa dos nossos amigos. E o Vitor me mostrou a mensagem de que a paralisação tinha acabado, gente. Vocês acreditam? Eu falei, meu Deus, assim, eram coisas chocantes. A gente falava, Deus, isso daqui, isso aqui, são sinais de que é logo, logo. A gente vai tomando as atitudes de acordo com os sinais que o Senhor dá, senão a gente não vai tomar atitudes. Então, assim, foi mandado embora, vamos tirar o passaporte. Se a gente conseguir tirar o passaporte, a gente toma o próximo passo. E aí, acabou a paralisação, a gente marcou, agendamos os passaportes para janeiro, para tirar os passaportes. E aí eu falei, bom, quando a gente conseguisse agendar os passaportes, a gente iria... e o dinheiro dos passaportes também foi do dinheiro que a gente tinha guardado, então da penteadeira, das coisas. Então assim, o dinheiro era muito contado, a gente colocava na conta, acontecia um sinal, saía da conta. E assim, Deus proverá pra gente sair daqui, o que vai acontecer, não sei. Aí a gente falou, Deus, vamos orar, vamos colocar nas suas mãos quando for pra gente ir. E aí eu fui e mandei mensagem pra moça das passagens, perguntamos os melhores meses, como fazer, e assim, ela apresentou pra gente um mês muito próximo, que não costuma acontecer, porque as pessoas que vendem passagens pra poder sair mais barato, é o mês mais longe, né? Dezembro, moça, você quer ir barato? Vai em dezembro. E ela, olha, eu tenho aqui março, tal, essa oportunidade, não, tá bom, eu volto a mandar mensagem. E aí a gente foi orar e Deus confirmou que seria logo mesmo para que a gente se preparasse. Então assim, a gente falou, meu Deus, é isso. Mas a gente não pediu mais confirmação, porque 3 meses era muito pouco. Então a gente assim,
meu Deus, socorro, Deus, socorro, Deus. E aí a gente saiu, vamos fazer alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. A passagem só ficava certa se a gente desse pelo menos metade. E a passagem, gente, ela conseguiu muito barato, muito barato. Então ficou aí uns 5 mil e pouco, menos de 6 mil pros dois, gente. Ficou muito em conta, muito em conta. Tudo que a gente precisava. Então, aí eu falei, olha, eu vou vendendo mais algumas coisas da casa, sendo essa data ou não, a gente precisa do valor. E aí foi dessa forma que a gente foi fazendo. Chegou a data, a gente foi nos passaportes, pegou os passaportes. Os passaportes chegaram super rápidos, foi muito legal, bênção, assim, foi uma época, assim, de coração batendo muito forte, de medo e ao mesmo tempo ansiedade, ao mesmo tempo, meu Deus, será que eu sou louca? Meu Deus, Deus tá falando comigo mesmo, não é possível que a gente, ao mesmo tempo que a gente mesmo acreditava, a gente também desacreditava um pouco da gente, não do que Deus tava falando, mas eu desacreditava um pouco de mim, eu falava, não é possível que Deus tá falando, era assim que eu pensava, né? Então, ao mesmo tempo foi tudo acontecendo, e aí a gente entrou em contato com a agência, tiramos os documentos, a gente precisou renovar nossos documentos. Então, assim, a gente não tinha mudado os documentos para nome de casado ainda, enfim, né? O brasileiro deixa tudo pra última hora. Então, tava tudo com nome de solteiro. Então, assim, deu um trabalhão. A gente precisou agendar tudo, gente. Tive que mudar CPFs, mudamos, tiramos novas certidões de casamento, a gente mudou RG, mudamos título de eleitor. A gente, assim, renovou todos os nossos documentos pra ficar tudo certinho, pra se a gente precisasse, tava tudo certinho nos conformes, tudo atualizado. Então, a gente renovou tudo a partir de janeiro. Então, é tudo desse ano. Então, é uma coisa muito legal. Aconselho todo mundo a fazer, renovar seus documentos. Porque você fica, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus fala, ok, está enviado. E aí você fala, eu não tenho documento. Então, foi o que aconteceu com a gente, mas Deus proveu milagres, porque a gente conseguiu tirar todos os nossos documentos em muito rápido, gente, tipo 15, 20 dias. Eu acho que no dia 20 de janeiro a gente tava com tudo feito, não tinha mais o que fazer, tava com todos os documentos feitos. Isso é Deus, a ajuda de Deus. Porque quem deixa as coisas pra última hora vai pro fim da fila, né? A gente deixou pra última hora, mas Deus teve misericórdia e a gente foi pro começo das filas. E aí, a gente foi tirando os documentos, foi vendendo as coisas da casa, a gente falou, bom, a gente tem que falar com a nossa liderança, explicar o que tá acontecendo. E, gente, isso aqui foi muito rápido, tá bom? Lembrando que as coisas começaram a acontecer em dezembro, começo de dezembro, que Deus começou a falar, começou maiores sonhos, tudo começou a acontecer. E, tipo assim, a gente tava aqui na primeira semana de janeiro, eu falei, a gente tem que deixar bem claro o que tá acontecendo, que a gente acha que vai ser rápido, que não vai que não vai demorar tanto assim. Então a gente foi falar com a nossa liderança mais próxima, já sabia ali o que estava acontecendo, né? Mas a gente foi falar com as outras lideranças também, para eles saberem, né? Que a gente estava, né, sendo direcionado para isso, que isso estava acontecendo, que estava sendo muito rápido. Então a gente foi falar com a nossa liderança a respeito que seria rápido. A gente não estava especificando se seria março ainda, até porque a gente também estava orando a respeito disso, mas a gente achava que seria março, isso era em janeiro. Aí nós falamos com eles, depois nós começamos a tirar foto e vendendo as coisas, e assim, vendeu tudo muito rápido, gente, muito rápido. Quando eu vi, a casa tava vazia. A gente mandou mensagem pro dono da casa, falamos que ia sair, então a gente cumpriu o mês ali que a gente tinha um depósito. E depois disso a gente ficaria na casa da minha mãe, quando a gente teve a certeza que seria ali mais ou menos em março. E aí, eu não lembro ao certo como isso aconteceu, eu não lembro agora. Mas eu lembro que as passagens aconteceu alguma coisa. A gente, assim, já tava próximo de sair da casa, a gente ia ficar um mês na casa dos parentes. E já tava na nossa contagem ali ficar um mês na casa das pessoas, né? E visitar a mãe do Victor, que morava no Espírito Santo. A gente ia ficar na casa da minha mãe, ia ficar na casa de uma irmã minha. Então, assim, a gente falou, vamos ficar um pouco na casa de cada parente, que assim a gente se despede de todo mundo antes de ir também. Igual a irmã dele fez, né? Só que a gente tava planejando um mês. De repente, a mulher das passagens mandou mensagem e falou, olha, teve que antecipar as passagens. E aí ela perguntou se poderia antecipar para aquela data. A gente conseguiu levantar o dinheiro de pagar as passagens. A gente pagou tudo, gente, as passagens completas. A gente vendeu os nossos móveis e pagou as passagens. E fora isso, sobrou muito pouco. Fizemos uma conta,
pra poder guardar a moeda internacional, já fomos converter. Então a gente, assim, pagava a passagem. A gente pagou a metade da passagem, deu entrada, que era metade, o restante você podia pagar até a data de você viajar. A gente deu essa entrada e depois de todo o dinheiro que a gente pegava, colocava nessa conta de moeda internacional, transformava em euro, porque ficava subindo e descendo o valor do euro. Então, tudo que a gente conseguia, a gente já mudava ali. E a gente fez isso. Então, a gente já tinha um pouquinho de dinheiro guardado, bem pouquinho, né? Tipo, só o básico. A mesma coisa a gente foi fazendo com a passagem. Foi um pouquinho a gente guarda, um pouquinho a gente já paga as passagens. Eu lembro que a gente pagou assim, ó, as passagens. E porque os móveis venderam todos na mesma semana. De repente, estavam vindo buscar minha geladeira, meu fogão, meu sofá, minha TV. E assim, eu não sou uma pessoa pegada nos bens materiais, mas doeu. Então, assim, quando você tá assistindo, se Deus te enviar pra um lugar, meu amigo, minha amiga, dói, sabia? Dói. Você vê essas coisas indo embora, tipo assim, meu Deus, eu vou embora mesmo? A minha geladeira, meu sofá, essa é a última vez que eu vou pegar na minha TV. E eu lembro que eu fui ficando em pânico, porque foi tudo muito rápido, e aí eu ficava muito assustada, e eu falava, meu Deus. Aí eu ia orar pra Deus me tranquilizar, porque assim, a nossa carne quer surtar, gente. Quer surtar, de verdade. Você não consegue acreditar, tipo, quando eu vi a casa vazia, sabendo que a gente ia sair ali da nossa casa, por mais... Era alugada, mas era o nosso cantinho, gente. E assim, eu amava aquela casa. Então, eu sabia, tipo assim, tá bom, eu vou sair daqui, eu não vou ter mais casa. Foi muito difícil, foi difícil. Então, mas o Senhor, assim, Ele tava com a gente todo o tempo, foi Ele que deu sustento. Porque, de verdade, eu não sei como eu consegui. Não sei, porque era uma mistura de pânico e ao mesmo tempo medo. E largar tudo, e aqui não ter igreja, a gente não saber como vai ser, a gente não ter dinheiro, porque o dinheiro que a gente tinha só ia dar pra chegar aqui. A gente ainda nem tinha completado o valor necessário pra entrar no país, que você precisa ter um valor. A gente nem tinha isso ainda, mas a gente já não tinha mais móveis, já tava nos últimos dias de ficar na casa, a gente só tinha mesmo uma palavra e fé. E as malas que a gente tinha conseguido comprar, a gente conseguiu muito barato também falando nisso, muito bom. E eu tive que doar minhas roupas, eu tinha muita roupa, eu doei tudo, eu trouxe uma mala, gente, foi uma mala que eu trouxe e foi isso. Então, assim, quando você olha e vê que a sua vida tá numa mala e que se a sua mala foi extraviada, a sua vida foi extraviada, e quando eu digo vida aqui, eu tô falando a respeito de bens, tudo que você tem tá ali dentro daquela mala, é só isso, entendeu? É assustador? Foi assustador, foi muito assustador, a gente... Saiu todos os móveis da casa, limpamos tudo. E assim, as roupas que ficou eu já guardei dentro da mala, porque eu falei o que eu for usar na casa do parente que a gente ficava, aproveito e lavo. Porque a minha máquina de lavar também foi embora. Então, assim, assustador. Foi isso que aconteceu. E aí, a gente foi nesse sentido, a moça mandou mensagem e falou, olha, é fevereiro, eu consegui atualizar a data pra fevereiro. E, enfim, começou a mudar tudo pra fevereiro. Ela falou, ok, posso mudar, eu vou precisar mudar, posso mudar. E a gente falou, ok, porque assim, na data que ela falou, a gente já estaria na casa das pessoas. E a gente falou, olha, pode mudar, porque assim, a gente não tem nada que impeça a gente de ir. A gente já não vai estar mais na nossa casa. A gente não tem móveis, a gente não vai conseguir ter mais meios, por exemplo, de ganhar nenhum tipo de dinheiro. A gente só iria ficar gastando dinheiro, sendo que a gente já não tinha o que precisava. Então, assim, eu falei, meu Deus, e aí... Falei, Senhor, isso tá nos teus planos? Porque se fosse em janeiro e Deus falasse, vocês vão no mês que vem, eu entraria em pânico, eu não sei se conseguiria. Com 2 meses pra frente, eu já entrei em pânico, mas eu fui indo, sabe quando você vai indo meio que dormente? Tipo, tô sonhando e tá acontecendo? Foi isso que aconteceu, entendeu? Eu estava vivendo numa nuvem que eu não percebi o que tava acontecendo. Porque era 2 meses, então não sei se foi pra a gente não se assustar. Eu sei que mudou pra fevereiro. Que antes da gente ir pra casa da mãe dele, a gente foi enviado, nossa célula foi enviada aqui pra Portugal. E assim, só no dia do envio que eu falei, meu Deus, a célula tá sendo enviada pra Portugal. Tipo assim, cara, tipo assim, acorda, Érica. Tipo assim, eu tava dormente, eu não sabia o que tava acontecendo, entendeu? E... eu não sabia, gente, eu não sabia o que tava acontecendo. Assim, as coisas foram acontecendo, foi muito rápido, foi muito veloz. Tipo assim, coisa de 1 mês...
foi drástico a mudança dentro de um mês. Assim, eu tava assim, gente, tá sendo enviada pra Portugal. Então eu lembro que no dia do meu envio eu chorei muito, que foi cair na ficha. E eu falei, meu Deus, que loucura! Ai, meu Deus. E aí foi esse sentimento, às vezes é o sentimento que eu tenho até hoje. Meu Deus, que loucura. E é isso. E aí a nossa célula foi enviada, nós ficamos aí uns dias na casa da mãe do Vitor, foi muito legal. Depois a gente veio, ficou na casa da minha irmã aí os 3 dias que faltaram. E aí, gente, foi isso que aconteceu. A gente foi enviado, voltamos do... Quando a gente voltou do Espírito Santo, já foi aquele sentimento, tipo, eu não tenho casa. Porque quando a gente tava na casa da mãe dele, ainda parecia que, tipo assim, a gente tá viajando. Agora, quando a gente voltou pra São Paulo, que eu vi que a gente, tipo assim, eu não tenho pra onde ir, eu vim da casa da minha sogra e a gente vai pra casa de alguém, da minha irmã, de alguém. Gente, foi um sentimento assim, você não tem casa, você não tem pra onde ir, você não tem pra onde ir. E assim, é um sentimento difícil, gente, é um sentimento difícil. Pra quem tinha o seu cantinho, a sua casinha tão linda, tão amada. E pra quem não imaginava passar por isso, eu imaginava que se eu fosse pra um outro estado, eu colocaria minhas coisas num carro de mudança e iria pra outro estado. Então, assim, eu teria alguma coisa. Agora, você não tem nada, você só tem aquelas mesmas malas que você levou pra casa da sua sogra, as mesmas malas que você tem pra fazer o que for. Na verdade, eu nem levei a mala. Eu deixei a mala na casa da minha irmã e botei umas roupas pra passar a semana na mochila. Então, tipo assim, eu tinha aquela mochilinha e mais uma mala na casa da minha irmã. Que tava o espaço das roupas que tava na minha mochila. Então, assim, foi difícil. É um sentimento difícil. Então, assim, eu acredito que eu fui muito provada na minha confiança em Deus. Graças a Deus eu fui aprovada, porque eu tô aqui, graças a Deus, eu confiei no que Deus me disse. E assim, nós pegamos o avião e só quando eu tava dentro do avião que caiu a minha ficha do que tava acontecendo mesmo, assim. Eu falei, meu Deus, eu tô no avião indo pra outro país, morar em outro país, eu tô aqui, eu não tenho nada, só tenho a palavra de Deus. E eu confio nele, eu dei a mão pro Vitor e falei, a gente confia, e ele falou, a gente confia e a gente acredita no que Deus tem pra gente, pra nossa vida. E assim, eu acredito que foi tudo no tempo de Deus, gente. Eu não sabia como ia ser, mas Deus preparou todas as coisas. A gente chegou aqui na época perfeita, e a gente chegou aqui em fevereiro, e tudo cooperou pro nosso bem, gente, tudo. O Senhor, Ele preparou todas as coisas. Então, por isso eu digo, pra todas as pessoas, não vá pra um lugar onde Deus não te mandou ir, entende? Porque talvez seria muito mais fácil a gente ter mudado de bairro, mudar de cidade, ou eu ter ido pra Bahia, que era pra onde eu queria ir. Mas não era pra onde Deus queria que a gente fosse. Era esse lugar que Deus estava preparando. É esse lugar que Deus tem um propósito pra nossa vida. E foi aqui onde Ele, gente, preparou tudo. Então aqui a gente vive a base de milagre. Porque a gente fica no meio do mundo, gente. Uma coisa que a mãe sempre falava, você vai pro meio do mundo, você sofre, você tá sozinho no meio do mundo, você não sabe o que é. E realmente, gente, no meio do mundo a gente sofre, a gente tá sozinho mesmo. É triste. Então, assim, saber que a gente tinha Deus, que era Deus que estava tomando conta de tudo. E realmente saber que Deus que preparou tudo. Deus preparou o trabalho e a partir do trabalho a gente conseguiu alugar essa casa, arrendar naquele salão aqui. A partir dessa casa nós conseguimos... Gente, foram muitas coisas, conseguimos nossa documentação, assim, foi tudo muito, assim, pontual. Se a gente não tivesse chegado exatamente naquele dia, as coisas não teriam acontecido como aconteceram. Se a gente tivesse chegado em março, não seria como deveria ter acontecido. Então, assim, é Deus, gente. O Senhor é bom demais na nossa vida e preparou tudo pra gente chegar aqui. Então, assim, foi muito rápido. Nós viemos pra cá, nós chegamos aqui no dia... Nós saímos do Brasil, dia 22 de fevereiro de 2023 e chegamos aqui alguns dias depois, porque teve uns perrengues na viagem que a gente passou, mas a gente chegou aqui, o importante é isso. Então, dia 22 de fevereiro, a gente saiu do Brasil. Então, foi muito rápido. Foi tipo assim, a partir do momento que Deus começou a falar com a gente mesmo, olha, vai ter uma mudança na vida de vocês, tem algo muito forte vindo aí, se prepara. Foi tipo em dezembro, em fevereiro a gente já tava aqui. Então, assim,
é muito rápido. Pra quem não tem dinheiro, meios, não sabe de nada. Ah, e antes disso eu pesquisei muito, tá, gente? Eu passei bastante tempo pesquisando, na fase de pesquisa sobre Portugal, lugares pra morar, a gente pesquisou muito. Então, assim, a gente tinha muita informação. Então, por isso também eu quis fazer esse canal, pra passar algumas informações que eu consegui pra vocês. Explicar pra vocês como a gente veio parar aqui, porque foi muito rápido. Acabou que quando a gente foi falar pras pessoas, gente, tá acontecendo alguma coisa mesmo? Era janeiro. E fevereiro a gente já veio embora. Então, a gente não contou pra muitas pessoas, só pras pessoas próximas. Então, assim, foi um susto. Muitas vezes, assim, muitas pessoas, até conhecidas nossas, depois que a gente chegou aqui, mandou mensagem: gente, vocês estão em Portugal? Como assim? Entendeu? E a gente, pois é, a gente tá aqui. Então, assim, foi muito rápido. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo no canal também, porque até quem a gente falou, não deu pra falar também tantos detalhes, porque era corrido, tava vindo uma coisa muito forte, entendeu? A gente não sabia o que ia acontecer. Então, acabou sendo assim. Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor fez as coisas da forma dele, sem a gente saber. Ele foi levando a gente a fazer tudo isso e a viver tudo isso. Então, a resposta é: como é que vocês foram parar em Portugal? Como vocês conseguiram? Foi Deus, gente. Foi Deus. Foi tudo Deus. A gente confiou em Deus. E é isso. Porque se não fosse Deus, a gente não estaria aqui, gente. Não estaria aqui. E se não fosse Deus também, a gente tinha chegado aqui e tinha voltado. Porque é muito difícil. Foi muito difícil. Se não fosse Deus cuidando de cada detalhe, a gente não estaria conseguindo. Então, tudo que a gente tem, a gente deve a Deus para estar aqui. Foi o Senhor que nos trouxe e a gente continua aqui porque o Senhor nos sustenta. Então é isso, gente. Quando alguém falar: como é que a Erika foi parar em Portugal? Como é que o Vitor chegou lá em Portugal? Como pode? Foi Deus. Foi Deus na vida deles. Deus que disse, Deus preparou e Deus que mandou. E é isso, gente. A gente tá aqui. Glória a Deus por isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Muito obrigada por terem assistido. Muito obrigada. Se eu fiquei vesga é porque eu não sei pra que lado olhar, né? Eu acabo olhando pra cá, mas tem que olhar pra lá. E é isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus.